Dia, pessoal, tudo bem? Prazer aí estar recebendo vocês. Tem algumas pessoas que ainda estão entrando. Agradeço aí pela disponibilidade de vocês, pelo tempo de vocês. Quero dizer que é um prazer, mais uma vez, né, estar recebendo vocês aí na nossa sala de webinar, mais um webinar aí para a gente conseguir discutir e bater um papo sobre alguns assuntos que hoje em dia, né, principalmente na área de dados, né, tem feito bastante efeito aí nas empresas, nas organizações, na carreira de profissionais e novos profissionais. Então, é sempre tão importante, né? Quando você está num ambiente corporativo, tomar decisões, né, inteligentes, e baseadas em dados, né? Hoje em dia, a gente sabe que o maior bem, né, de uma empresa, né, são as pessoas, é o capital intelectual, né, são a gente, né? E os dados, eles vêm também como um ativo muito importante para as empresas. Então, hoje eu posso dizer que eu estou muito feliz porque a gente está unindo essas duas coisas, né? Esses dois maiores ativos de uma organização, que são gente e os dados, né? Uma organização que usa bem os dados de forma estratégica, com boas práticas, tendo foco e objetivo, com as pessoas certas e pessoas boas, né? Com certeza consegue atingir objetivos e resultados aí muito maiores, né, que outras empresas que não valorizam tanto isso, né? Então, me apresentar um pouquinho aqui para vocês. Meu nome é Moacir, eu sou gerente de produtos de dados aqui da Engenheiro Brasil. Para quem não conhece a Engenheiro Brasil, eu queria apresentar um pouco para vocês a empresa. A empresa é uma empresa é, italiana. Temos aqui a nossa representação aqui no Brasil, com a Engenheiro Brasil, e nós aqui, existem algumas pessoas também que estão aqui na participação desse webinar, que também trabalham conosco aqui para trazer, né, essas inovações, trazer essa parte de transformação digital para as empresas. Então, é com muito orgulho que a gente está aqui convidando e recebendo vocês para a gente discutir um pouquinho mais sobre isso. Pessoal, nós vamos começar já a falar. É, Temos o chat, porém também tem a sessão ali de QA. Então, se vocês, no decorrer do webinar, já quiserem ir anotando algumas perguntas, no final, nós temos uma sessão de perguntas e respostas, onde eu abro essa parte do QA e a gente já começa a, de fato, responder as indagações de vocês aí, no que acontecer durante, o nosso bate-papo. Beleza, gente? Então, dito isso, vamos passar aqui para frente. Beleza, vou falar um pouquinho da nossa agenda de hoje. É, Como o título já diz, né, que é tomar decisões de forma inteligente, hein, né, estratégica, baseada em dados. A nossa agenda a gente vai falar um pouco das etapas e as operações de dados. Nelas aí nós vamos comentar um pouco sobre a importância da coleta eficaz dos dados. Depois na parte de preparação e transformação dos dados, aplicação de inteligência artificial nesses dados, com objetivos de negócio. Após a aplicação, aí, a visualização desses dados, dessa inteligência. Obviamente, vamos falar um pouco também de governança, né? Falando de todo esse pipeline de dados, como que governa isso, quais são as melhores práticas, o que é importante, né? Os profissionais e as corporações, as empresas, aí ficarem atentos no que diz respeito à governança. E depois, por fim, nós vamos falar um pouco é, do espaço para dúvidas, obviamente, vamos falar um pouco do Du em relação a todo esse pipeline, todas essas etapas de dados aí. Ok, pessoal? Falando um pouquinho, então, sobre as etapas aqui da operação, né? Então, é importante dizer que num contexto empresarial, né, a parte de gestão de dados, ela desempenha realmente um papel importante, né, e impulsionador, né, dos resultados das companhias, né? Como comentei para vocês anteriormente, né, iniciei dizendo que os maiores capitais de uma empresa, né, são as pessoas, e hoje em dia se fala muito em dados, né? Antigamente, quem eram as empresas detentoras dos dados, né? Eram bancos e governos. E com o passar dos anos, com a popularização da internet,
os dados eles viraram, né? Não são mais só grandes empresas que são detentoras dos dados. As pessoas comuns, né, nas suas redes sociais, nas suas pesquisas, elas também são geradoras de dados. Então, esse fluxo ele se inverteu, né? As organizações utilizam esses dados para trazer também insights para decisões inteligentes para o seu negócio, né? Então, esse funil ele se inverte. Então, é muito importante, né, que as empresas, e principalmente estamos falando aqui no contexto empresarial, né, todos vocês que estão aqui são profissionais, são da área de business ou pode ser de uma área técnica, mas todos vocês aqui que se interessam por esse assunto e se inscreveram para esse webinar, é com o objetivo de trazer, né, essa inteligência e entender como que funciona esse mundo, né, dos dados e aprofundar um pouco mais nisso, para justamente trazer essa melhoria para o resultado, tanto para a sua área, né, quanto para toda a sua organização, porque a área ela trabalha de acordo com o objetivo do negócio, né, como um todo, né? Então, quando a gente fala da área de dados, existe toda uma governança, né, que vem em background disso, né, governar os dados, desde aonde estão hospedados esses dados, quem tem acesso, e as pessoas que têm acesso, que tipo de acesso que elas podem ter, né, esses dados, a esses modelos. Na governança também essa parte de compartilhamento, né, dos dados também, na parte também de legislação de LGPD também, que de uns anos para cá tem se falado muito, entra também nessa parte de governança aqui em background, mas existem algumas operações importantes, né, que estão pautadas em toda essa governança de dados, né, que é a parte de data ops, aqui, né, se vocês conseguem ver meu mouse, que são as operações de dados como um todo. Existe também a operação de machine learning, que é da parte de inteligência artificial. Então, operações com dados, operações com modelos e algoritmos de inteligência. E nós temos aqui a parte de operação de data visualização. Ou seja, você governa, orquestra todos os seus dados, aplica a inteligência e visualiza isso dentro dessa operação de data vis. E depois nós vamos passar aqui um pouquinho sobre cada uma dessa etapa, que é a primeira etapa de coleta, né? Você coleta os seus dados de N fontes diferentes, dependendo do objetivo do negócio. Uma vez que você coleta esses dados brutos, existe toda uma questão de transformação, de normalização, que a gente chama de preparação, né, dos dados. Uma vez que os seus dados eles estão preparados para ser utilizado, aí de fato começa a parte de inteligência, né, que é a aplicação de fato dos modelos, né, de machine learning ou aplicação de inteligência artificial em cima daqueles seus dados, aqueles seus datasets, né, que foram previamente transformados e lapidados. E uma vez que essa inteligência é aplicada, precisa haver, né, obviamente, uma visualização, né, desse output aí, dos dados. Então, esse desenho aqui, ele representa um pouco de toda a nossa apresentação de hoje, né? Então, governança, que está apoiando todas essas três operações de dados, de machine learning, data vis, e dentro de cada operação dessa, nós temos as etapas aqui de coleta, preparação, aplicação de inteligência artificial e visualização, né, que é os famosos dashboards, né, charts, os gráficos aí, que tanto os times de negócio utilizam de fato para tomar, né, essas decisões. Agora, eu vou entrar um pouquinho em cada uma dessas etapas de coleta, preparação, inteligência e visualização, para a gente conversar um pouquinho mais, debater, e entender um pouco mais, né, nos detalhes quais são as melhores práticas e os objetivos de cada uma dessas etapas. Aqui nós estamos falando um pouco da coleta de dados, né? Então, é importante se ter uma boa prática também dessa coleta de dados, porque uma das primeiras coisas que tanto o time de tecnologia quanto o time de negócio ele precisa entender nessa etapa são os objetivos, né? Então, até eu gosto bastante de utilizar, né, essa questão
do modelo CRISP, né, dos frameworks ali de exploração de dados. Então, ele fala, nesse modelo CRISP, ele fala que o entendimento do negócio, né, o objetivo da dor da, da empresa ou do seu cliente, seja interno ou externo, que precisa sanar, precisa ser entendido. É a primeira questão, entender o objetivo e os problemas que o cliente precisa, de fato, resolver, as suas perguntas, né? Então, definir esses objetivos, né, da coleta de dados. Então, imagine que você tem dentro da sua organização ali várias fontes de dados, vários sistemas que você utiliza, né? Você usa um CRM, você usa também o ERP da companhia, onde tem todas as questões de transações, de venda, de faturamento, de estoque, de logística. Você tem outros sistemas satélites, né, como os próprios sites, os e-commerces, redes sociais. Então, todas essas ferramentas, na verdade, elas geram esses dados. É, e esses dados, eles precisam ser coletados para que um projeto de BI ou um projeto de inteligência artificial eles consiga, de fato, ser executado. Então, o primeiro passo é essa definição dos objetivos da coleta, né? Então, identificando quais são, de fato, essas fontes de dados relevantes para que se resolva aquele problema, né? Então, identifique as fontes de dados relevantes, ou seja, quais dessas ferramentas, de onde que vem os dados que eu vou, de fato, precisar para resolver, né, para responder aquela pergunta de negócio baseada em dados. Uma vez que você já identificou, né, todas esses dados relevantes, seja ele da fonte que for, é muito importante que você utilize, né, e você escolha ferramentas de coleta apropriadas e adequadas para aquele contexto, né? Enfim, até por questões tecnológicas, né, mesmo, né, para às vezes você tem uma massa de dados muito grande, uma fonte de dados que vem um Big Data, por exemplo. Então, é importante você escolher e entender quais são as ferramentas que vão, de fato, conseguir atender, né, aquela massa de dados, para que, enfim, não quebre seus dados, que venham dados incompletos, né? Então, você conseguir, de fato, coletar esses dados e trazer eles para a sua propriedade, para o seu domínio, né? De forma apropriada, né? Muito importante que se tenha essa garantia, né, da qualidade dos dados, entender que se nós já escolhemos quais são as fontes, já entendemos qual é a fonte, já escolhemos qual é a ferramenta de captura, né, dessas coletas de dados, mas esses dados, no momento que eles entrarem para dentro do seu data lake ou do seu banco de dados, ele tem qualidade, ele vai de fato ser conseguido utilizado, né? Porque quando a gente fala de coleta de dados, lembrem que nós estamos falando de dados brutos, ou seja, dados que não estão trabalhados ainda. Eles vêm da forma mais bruta lá de onde aconteceu o fato, né? Imagina que você tem uma venda que acontece, por exemplo, dentro de um CRM e ele integra para dentro do seu RP. Então, ao momento em que extrai essa informação do RP, às vezes vem algumas tabelas lá codificadas, até as informações, os nomes de campos ali dos bancos de dados são bem codificados assim, e às vezes as pessoas que não têm o conhecimento daquele sistema, eles podem olhar para aquele dado, para aquele formato, e obviamente não vão conseguir extrair nenhuma inteligência daquilo, né? São só dados, né? Não traz nenhum tipo de inteligência e informação disso, né? Então é muito importante essa garantia, né, de qualidade dos dados, que esses dados que estão trazendo, eles realmente é, sejam, né, de fato, utilizáveis, vamos dizer assim, né? Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para vocês. Considerar também a questão de privacidade, isso é muito importante. Nós vamos falar um pouquinho depois sobre essa questão da privacidade quando falar de governança, né? Mas então, tenha em mente que nós temos LGPD, quando se trata de dados de pessoas físicas, né, de CPF, vamos dizer assim. Então, é muito importante, né, ter essa questão da privacidade, né, de segurança de dados. Então, para que a empresa, enfim, o seu time ele não se exponha algum tipo de legislação que possa onerar financeiramente aí, né, obviamente, a sua empresa. Automatização, isso é importante, tá? Essa parte de automatização da coleta, obviamente, isso vai depender muito do tipo de dado que você está trazendo.
Mas, obviamente, que a automação dessa coleta de dados, existem ferramentas que conseguem fazer agendamentos, por exemplo, né? Então, imagina que você quer criar lá um dashboard com as informações, por exemplo, de venda, orçado e realizado, né? De vendas, por exemplo. As vendas, elas acontecem, né, diariamente, mas é importante entender qual é a periodicidade que essa informação ela é atualizada dentro dos seus sistemas e a periodicidade que essa informação ela precisa de fato ser relevante, né, na visualização das áreas de negócio, né? Então, imagina o seguinte: você automatiza, por exemplo, eu quero aumentar, né, acrescentar as minhas vendas aqui no meu dashboard a cada 1 hora, né, uma vez por dia, um famoso D-1 que se fala tanto, né? Hoje eu quero enxergar as minhas vendas de ontem para trás, né? Então amanhã eu enxergo a de hoje. Então, essa estratégia de automatização, ela é importante. Então, até para, vamos dizer assim, para não ter falhas humanas, né? Então, imagina que você precisa de um relatório que precisa apresentar ali para uma presidência, para uma diretoria, e porventura isso não está automatizado, isso está manual. É, isso depende de uma pessoa. Se a pessoa deu uma dor de barriga e ela não pôde ir trabalhar hoje, aí o dado ainda não vai ser atualizado, a reunião não vai acontecer, né, os insights não vão ser repassados, né, para os stakeholders. Então, essa questão da automatização, ela também evita essa dependência e evita falhas humanas também, né, essa automatização. Ainda falando um pouco dessa questão de automatização, esse próximo tópico fala um pouco sobre cronograma de coleta de dados. Então, é importante, como eu falei anteriormente, né, entender quais são os times, né, quais são os tempos que os seus dados, eles de fato precisam ser integrados e atualizados para dentro do seu banco de dados, ali, para dentro do seu repositório, né, de dados, vamos dizer assim, né? Então, é importante você ter esse cronograma documentado, né? Documentação de todo o processo também é uma boa prática, é importante ter isso, porque é, isso ajuda também na manutenção e no suporte, obviamente, né? Em qualquer momento que você tem ali uma automatização, se deu alguma quebra, alguma falha nesse processo de automatização ali, desse processo de atualização dos seus dados, é importante para que se tenha documentação para encurtar esse SLA, vamos dizer assim, né, de resolução do problema. Questão de capacitação da equipe responsável pela coleta, né, obviamente, é importante, nós estamos falando de novo, as pessoas elas são muito importantes e pessoas que vão trabalhar, mesmo que seja automatizado, existe ali uma governança feita por profissionais técnicos ou de business, né? Então é importante que essas pessoas elas sejam capacitadas e entendam todo esse processo de como que está acontecendo toda essa fase de coleta, para como eu comentei anteriormente, né? Se qualquer tipo de problema ou evolução, né, uma maturidade, né, subir um degrau de maturidade nas suas coletas de dados, as pessoas de fato tenham essa capacidade, né, de conseguir evoluir esses modelos, né? Monitoração e avaliação, né, obviamente, contínuo. É sempre importante ter ali um monitoramento de todas essas coletas, principalmente quando a gente está falando de uma coleta automatizada. É importante ter essa visibilidade, essa observabilidade, né? Se de fato essas triggers, vamos dizer assim, né, de automatização, elas foram disparadas no tempo correto, o quanto tempo aqueles dados eles demoraram, né, ou se eles não forem ingeridos, né? Então é importante ter esse monitoramento para que se tenha uma tomada de decisão mais rápida quando algum tipo de problema aí nesse questão da coleta. Falando agora de coleta, agora vamos falar um pouco sobre a preparação, que é a segunda etapa, vamos dizer assim, do pipeline. Então, a preparação dos dados, ela é muito importante, né? Porque, como eu falei para vocês, essa primeira fase de coleta, ela é uma fase onde todos os dados brutos dos seus sistemas ou dos seus canais, né, elas são integradas para dentro do seu repositório de dados, mas de forma bruta. Então, para que esses dados de forma bruta eles consigam, pense nele como se fosse uma pedra, né, uma pedra preciosa. Quando você extrai ele,
precisa ser lapidado, né? Então, tem que ter a importância de uma limpeza desses dados, de uma junção, né, dos dados, remoção de dados duplicados, porque muitas vezes vem, né, informações repetidas, dependendo do modelo de extração que é feito, correção de erros, né? Então, muitas vezes os dados eles vêm com valores ausentes, então é importante também que nesse momento de limpeza e transformação dos dados, há uma inclusão desses dados faltantes. Padronização também, é importante ter essa padronização, porque muitas vezes, como eu disse, né, estamos fazendo coletas de fontes diferentes, e as ferramentas muitas vezes elas não se conversam, né? Então, uma é de uma empresa, outra de outra empresa, mas para que você consiga juntar todas essas informações de domínios diferentes, é importante que haja um processo de normalização desses dados. Ou seja, esses dados eles têm que se conversar, né? Eles têm que ter uma fluência entre eles. Então, por isso, uma importância dessa padronização, né? Unificação de formatos de datas, por exemplo, né? Normalização de escala de valores. Né? Muitas vezes a gente fala de empresas que têm processo produtivo, às vezes tem que fazer algum tipo de conversão, de quilo enfim, outro tipo de unidade de medidas, né? De quilômetros para metros, né? De metros para centímetros. Então, essa normalização e escala de valor, ela é importante para essa normalização dos dados, para que eles fiquem, de fato, dentro de uma mesma dimensão, vamos dizer assim, né? Então, é importante nesse processo aí de preparação, essa normalização. Transformações específicas ali, né, de domínio, extração de recursos, que envolve a criação de novas variáveis. Então, nesse processo de transformação também, é possível criar novas métricas baseado em campos, por exemplo, né, em informações que você buscou. Então, um exemplo, um campo calculado. Eu tenho lá a venda, o orçado e o realizado, né, vindo dos meus dados ali das coletas. Mas como que fica o resultado disso, né? Ou seja, eu tenho um orçamento e eu já vendi orçamento X e vendi Y. O cruzamento isso, o que que falta, né? Então você pode cruzar essas informações nesse processo de transformação e preparação dos dados, você pode gerar um novo campo, por exemplo, com o resultado, ou seja, falta tantos reais para você alcançar a sua meta, né? Então, essa criação e alimentação de modelos e análises de novas variáveis, né? Então, a preparação, de fato, e a transformação ela é adequada, elas são fundamentais, né, para o sucesso dessas análises, né? E também, obviamente, da aplicação da inteligência artificial ali, porque muitas vezes a inteligência artificial, ela não é aplicada, por exemplo, nos dados brutos, ela pode ser aplicada, por exemplo, em campos e em features, que nós chamamos, né? Em campos já com métricas criadas. Então, em cima disso, eles conseguem dar, por exemplo, baseado nesse mesmo exemplo que eu dei, né? Tipo, orçado e realizado. Você tem um orçamento de R$ 1.000, por exemplo, e você executou 200. Ao longo do seu tempo, você pode, por exemplo, aplicar ali um algoritmo de predição para te dizer se, baseado na sazonalidade, no tempo que você tem ali para a execução ali dessa meta, no seu timeline de box, se você de fato vai conseguir, né, atingir essa meta, ou quanto que a predição ali vai indicar que vai ser o atingimento daquela meta. Então, é importante que esses dados eles sejam de fato preparados para que eles sejam realmente utilizados da melhor forma. Agora falando um pouquinho sobre inteligência artificial, né, a aplicação, né, de inteligência artificial, esse assunto é um assunto que hoje, né, nos dias de hoje aí com essa popularização de chats GPT e a criação de N ferramentas de inteligência artificial, de fato se popularizou, né, se democratizou, né? A inteligência artificial ela já é utilizada há um bom tempo, né, por corporações, mas isso não tinha chegado ainda, né, no povo, vamos dizer assim, né, na massa, né, nas pessoas, no usuário final. Então, com essa popularização, cada vez se tem falado mais e se tem visto mais, né, ela tem aparecido mais aí nas mídias,
o que de fato o poder da inteligência artificial, né? Então, a aplicação, né, de inteligência artificial ela pode ser poderosa para melhorar, obviamente, as tomadas de decisões, como eu comentei anteriormente, a questão ali, por exemplo, de uma predição de faturamento, de meta de vendas, por exemplo, né? Então, sistemas de computador são sistemas de computador que podem aprender e tomar decisões, né, baseadas em dados. Se ele não toma decisão, mas ele dá um insight, ele dá um direcionamento para que as pessoas, obviamente, né, consigam tomar a decisão da melhor forma e de forma mais acertada, né? Então, a IA hoje, ela é muito valiosa nas empresas justamente por essa facilitação da tomada de decisão e esse apoio, né, na tomada de decisão. Porque quando a gente fala, por exemplo, de um volume muito grande de dados, é difícil uma pessoa olhar para um volume grande de dados, obviamente, e já tomar decisão baseada nesses dados, né? Então, a inteligência artificial ela está ali para fazer esse compilado e trazer, de fato, esses insights e essas inteligências, e muitas vezes até em tempo real, né? Eu tinha comentado lá atrás de coleta de dados, por um exemplo, um D-1, né? Ou seja, o dia anterior, mas hoje é muito possível, né? É tão possível organizar e enxergar os dados históricos, como também tanto near real time quanto real time também, né? Em tempo real. Então, outra questão valiosa aí da inteligência artificial é a questão de identificação aqui de padrões complexos, né? Porque quando a gente fala de padrões simples, é fácil, né? A gente bater o olho e dizer, não, realmente é isso que está acontecendo aqui na organização, vamos tomar essa decisão. Mas quando tem um volume de dados muito grande ou uma análise muito complexa, né? Então, esses padrões mais complexos é possível identificar com inteligência artificial para trazer, né, de fato, essa capacidade, né, para os times de identificação. Bom, pessoal, a respeito de benefícios, obviamente, então é importante ter uma automação, né, dessas tarefas repetitivas, né, que aí ela pode trazer. Essas análises preditivas que eu já tinha comentado também é, com vocês anteriormente, ou seja, a capacidade de prever algo, né, baseado em histórico, em sazonalidade, em features, prever algo que pode ser uma tendência a acontecer ali nos dados do seu negócio. Então, essas análises preditivas, elas dão uma vantagem competitiva para as empresas para entender o próximo passo, né? A inteligência artificial ela tem como objetivo também a capacidade de lidar com dados em escala. E quando a gente fala escala, é grandes volumes de dados, porque uma coisa é você fazer predições e métricas em cima de pequenos dados, de recortes. Outra coisa, né, é um patamar muito maior, né? Essa capacidade de lidar com dados em escala, né? Tanto horizontal quanto em profundidade, né? Verticalmente, vamos dizer assim. Obviamente, né, que se fala muito, né, a respeito da tomada de decisão informada com dados, né? Então, é, nós sabemos que existe o feeling do profissional, né, da experiência do profissional, mas nada melhor do que unificar, né, unir essa experiência profissional com os dados mesmo, com fatos e dados, para que essas tomadas de decisões, elas, de fato, sejam muito mais assertivas e embasadas, vamos dizer assim, né? Aqui eu coloquei algumas dicas também, né? Então, isso aqui é importante, tá, pessoal? E precisa ser levado em consideração, tá? Porque como a gente está falando é, de uma disciplina que no mercado ela não é nova, mas como eu disse para vocês agora, que ela, de um tempo para cá que ela começou a se popularizar muito, né? É normal que se tenham algumas barreiras, né? Então é importante algumas dicas aqui para que isso aconteça de forma mais fluida e que se tenha o objetivo de fato esperado, né? Nessa aplicação dessas inteligências nos seus dados. Primeira questão é o envolvimento da alta administração é, das companhias, né? Então, não adianta ser o cavaleiro solitário, né? Eu sempre digo isso. É importante que haja esse envolvimento, que consiga ser feito esse engajamento com a alta liderança das empresas
e que essa questão da inteligência artificial, de tomada de decisão de fato informada, ela seja algo que consiga ser cultural na empresa. A gente fala muito sobre o termo data-driven, né? Ou seja, tomar decisões baseadas em dados. Mas isso envolve muito cultura, né? E para que essa cultura ela consiga ser da melhor forma disseminada dentro de uma organização, é importante esse envolvimento da auto-administração, né? Esse comprometimento da administração da companhia para que isso de fato seja pulverizada, né? Integrar a estratégia de gestão de dados da organização, né? Então, isso é importante, né? Não pode ser uma ilha, né? Não pode ser um cluster. Então, a inteligência artificial ela tem que estar baseada na estratégia da empresa para que isso, de fato, né, ganhe força, né, na organização. Criação de equipes multidisciplinares, né? Não adianta só colocar equipe técnica, é importante também a participação ali das equipes de negócio, porque eles que têm o maior conhecimento do negócio e de tendências de mercado. Então, essa criação de equipes multidisciplinares é importante, porque isso tudo que nós estamos falando de etapas de uso, é importante que tenham pessoas capacitadas e que tenham entendimento em cada etapa dessa, ok? E, obviamente, né, gente, ética e transparência, né? Então, a inteligência artificial ela não foi feita para cabular dados, ela não foi feita para tirar vantagens ilícitas, né? Então, ela foi feita para, de fato, dar vantagem competitiva para as empresas, né, nessas tomadas de decisões informadas e com inteligência, né? Então, obviamente, sejamos éticos, sejamos transparentes, cuidar, né, dos dados, zelar pelos dados, isso é muito importante, tá, pessoal? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Pessoal, eu não estou conseguindo ver o chat, mas depois, né, na frente, ele vai ter um momento, eu vou olhar aqui o chat e ver se tem algum insight, alguma pergunta de vocês, tá? Seguindo. Então, uma vez que você já coletou os dados, fez toda a preparação dele, é, fez a aplicação, né, escolheu seus modelos, né, de machine learning, aplicou esses modelos, gerou essa inteligência, como que se enxerga isso, né? Como que se dá isso visualmente para os stakeholders, né? Então, essa camada aqui de visualização de dados é uma camada muito importante porque ela é a ponta, né? Ela é a borda, ou seja, é ali aonde, de fato, os seus insights eles vão ser externalizados de forma visual. Então, ali você está comunicando já, de fato, insights, né? Não está mais mostrando dados brutos, você está mostrando já inteligência, né? Lembre-se, é dados, informação e conhecimento. Visualização de dados, você já está trazendo informações, né? Então, elas são as representações dessas informações através de gráficos, através de tabelas, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos, ó, mapas e outros elementos visuais. Então, essa parte visual é muito importante. Então, a escolha do tipo, né, dessas visualizações, obviamente, né, depende dos dados e da mensagem que você deseja transferir ali, né, e transmitir através dos seus dashboards, né. Eu coloquei uma frase aqui, né, o poder da visualização. E o que que é isso, né? É a capacidade de fato, ó, de simplificar dados complexos e torná-los compreensíveis de forma rápida e eficaz, né? Então, imagine que você tem vários modelos ali e predições de dados e modelos de machine learning, obviamente um stakeholder, né, de alta administração, que não tem esse conhecimento, obviamente, técnico, você vai mostrar um monte de tabela, um monte de informação ali, não vai dizer muito, né? Então, essa questão é importante porque é a transfiguração, né? A transmissão, de fato, é a decodificação dos seus modelos, né? Então, trazer isso de forma compreensível, e de forma simplificada, né? Que a pessoa ela bata o olho e ela já consiga extrair algum tipo de insight, algum tipo de modelo mental, vamos dizer assim, daquilo que ela está vendo é muito importante. Então, manter simplicidade, né? Algumas dicas aqui, né?
usar cores de forma significativa, né? Porque não adianta você dizer, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo simples aqui, né? Você está de novo naquele modelo lá de mostrar meta orçada e realizada. Essa questão das cores são muito importantes. Geralmente a gente sabe que mentalmente o vermelho seria uma cor negativa, né? No sentido de resultado, e o verde seria uma cor positiva, né? Então usar as cores de forma que tenha significado e influência mental, né, e visual para as pessoas que vão de fato estar executando ali, e vão estar visualizando, né, esses insights. Importante também adicionar alguns rótulos, legendas, garantir que os gráficos sejam fáceis de interpretar, né? Lembrem da simplicidade, né? Não adianta querer colocar ali um gráfico todo elaborado que dá orgulho de quem fez, mas quem usa, às vezes, não, né? A gente fica muito apegado, né? Muitas vezes a gente fica apegado naquilo que a gente constrói, né? Mas o que de fato vai trazer valor é aquilo que é entendido, né? Lembre-se que o princípio da comunicação não é só falar, é ser entendido, né? Então, se você precisa comunicar um dashboard, ali, uma informação, um insight, de forma visual, não basta só fazer, você precisa garantir que aquilo seja, de fato, entendido. Por fim, aqui na parte de governança, falando das etapas, né? Então, um conjunto de políticas e práticas e processos que garantem a qualidade dos dados aí e a segurança e a integridade desses dados, né? Então, eu sempre digo aqui, né, que decisões estratégicas elas devem ser baseadas em dados confiáveis, né, daquilo que você está utilizando. Então, você não tem como, por exemplo, apresentar, né, uma informação para uma alta gestão de uma empresa, onde ele vai tomar decisões estratégicas para a empresa, né, que são cruciais para aquela empresa, com dados não confiáveis, né? Então é importante, a governança ela vai mitigar ou garantir, né, essa questão da integridade aí dos dados. Governança também ela pode reduzir também o risco de violações de privacidade de dados e não conformidades. Lembre-se da LGPD, então a LGPD de uns anos para cá é uma lei que entrou em vigor aí em 2020, se não me falha a memória, e de lá para cá isso tem sido é, é, amplamente, vamos dizer, observado pelas empresas, né? Porque nós já tivemos muitos casos, né, de empresas até bem grandes, né? Que apareceu na mídia, principalmente no começo ali, né? As primeiras empresas que tiveram algum tipo de oneração financeira, vamos dizer assim, é, apareceu na mídia, né? Então, algumas empresas que vazamento de dados, enfim, isso aí é algo que precisa de fato ser bem observado e bem cuidado aí dentro de uma empresa, principalmente quando a gente fala aí de dados de pessoa física, tá, pessoal? Então, isso realmente é bem sério. Governança também, ela garante a qualidade, né? Procura garantir a qualidade dos dados. Aquela questão ali das validações e de limpeza, quem garante isso é a governança, né? Então, não é simplesmente um profissional ir lá e sair limpando e dizer, ok, é isso aí. Existe um processo, deve existir, né, obviamente, um processo de validação aí dessas transformações para garantir que aqueles dados que foram preparados e que foram transformados, eles foram feitos da forma correta, respeitando aquele nicho de negócio, ou seja, aquela empresa, né, como um todo. Então, isso é importante, essa garantia de qualidade dos dados, para que o insight realmente ele seja valioso. Aumentar a eficiência operacional, qualidade dos dados, né? Repetindo, né? É crítica para essa questão do algoritmo de machine learning, de IA, porque se você não tem um dado fidedigno, obviamente você vai aumentar a possibilidade, a probabilidade do seu modelo ser enviesado, né? O famoso viés, né? Então é importante que essa parte da qualidade dos dados ela seja de fato bem observada aí nesse modelo. Transparência e responsabilidade,
das organizações, já tinha falado um pouquinho também sobre isso, né, sobre essa transparência e responsabilidade, usar os dados com responsabilidade, né, e, obviamente, garantindo que as pessoas certas, né, tenham o acesso, né, aos dados que elas, de fato, vão precisar, né, então não adianta simplesmente ter um data lake lá, um banco de dados, um repositório de dados aberto a todos, independente de quem seja. Então, existem muitos dados sensíveis, né, folha de pagamento e outros dados que, de fato, né, as pessoas que não vão utilizar aqueles dados, elas não podem, né, de fato, ter esse acesso a esses dados, né? Então, a governança dos dados aí, ela trata de toda essa questão, né? Questão de estratégia, de garantir que a estratégia esteja correta, redução de riscos, garantia de qualidade, aumento de eficiência e essa questão da transparência, ok? Aí eu coloquei uma sugestão aqui importante abaixo, né? Isso é uma sugestão minha mesmo, né? Criação de um comitê ou alguma equipe, né? Ela pode ser multidisciplinar, não precisa ser exatamente, por exemplo, profissionais. Vamos abrir um setor aqui de governança, mas você pode montar ali um comitê de alguns profissionais, né, multidisciplinares, que ficariam dedicados a essa validação e a governança, né, desses dados, discutir as melhores práticas e operar, né, essa questão da governança. Ok, pessoal? Então, dito isso, eu queria entrar um pouquinho aqui nessa parte do Duo, né? Para quem não conhece, o que é o Duo Data, né? O Duo, na verdade, é uma suite de produto, né? Um produto, né? Que está sendo desenvolvido, que é desenvolvido aqui pela Engineering Brasil. E mais especificamente aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o Duo Data, né? Que é uma plataforma de dados. Então, é uma plataforma de inteligência artificial e de analytics, né? Que empodera as áreas técnicas de negócio para essa aceleração de criação de produtos de dados, né? Para gerar essa inteligência, aumentar a receita da empresa. Ou seja, tudo isso que nós falamos anteriormente são operações, são etapas, né? São práticas que a gente consegue tangibilizar isso dentro da plataforma Du, né? Então, ela é uma plataforma de aplicação de inteligência artificial, né? E também de visualização de analytics, ok? Então, olhando para alguns diferenciais aqui do Du, né? Então, ele é feito para todos, né? Então, ele é muito democrático. Existe o público mais técnico que gosta de botar a mão na massa no código ali, mas existe também as pessoas de negócio, ou mesmo não tão técnicos, né? Que talvez não tenham um conhecimento aprofundado da parte de codificação, né? Então, mas ele tem um conhecimento do negócio e ele precisa talvez aplicar esses modelos, criar dashboards de forma simples, rápida e acelerada, né? Então a gente tem ali dentro da plataforma duas formas: o high code, a pessoa que pode botar a mão na massa e codar de fato, ou a pessoa que vai pôr a mão na massa no arrasta e solta, né? Que ela não tem o conhecimento técnico. Então nós temos os low code e no code, obviamente, dentro da ferramenta. Então qualquer persona, tanto técnica quanto não técnica, consegue utilizar e fazer essas preparações, aplicar esses modelos de inteligência e visualização de forma simples e rápida. A adoção de inteligência artificial é um dos diferenciais da ferramenta, né, de criar produtos de dados facilmente e implementar, de fato, o machine learning em escala dentro da empresa. Flexibilidade, né, construir com a plataforma especificações que você precisa das suas opções, né, de modular, né? Então, não necessariamente você precisa utilizar toda a ferramenta, mas você pode construir essas especificações especificamente de onde você tem a maior dor do seu negócio, né? Essa parte de aplicação de inteligência, né, com os nossos Smart Apps. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é esse Smart App, que é um conceito bem interessante, ok? Sem escrever linha de código, você pode instalar aqui os Smart Apps e já sair utilizando desses benefícios de inteligência da plataforma. É uma plataforma all-in-one, né? Para quem não conhece esse termo. Então, toda essa etapa, essas etapas e essas operações e essa governança que eu explanei para vocês até agora,
ela é tudo em uma só ferramenta, né? Então, isso acaba facilitando, né, e tirando a complexidade, por exemplo, de um projeto de dados, né? Hoje em dia, o que mais se fala quando se fala de um projeto de dados muitas vezes o preço que ele tem, né? O quanto que custa isso para para uma empresa, né? Então, para cada etapa dessa, se você for contratar uma ferramenta diferente, tem uma integração de todas essas stack de ferramentas, aí você tem que contratar profissionais dedicados para cada ferramenta dessa, isso leva tempo, isso custa muito dinheiro, né? Custa tempo e dinheiro. Então, uma plataforma all-in-one, ela facilita tanto essa parte de tempo de implantação, quanto também o custo, né? Esse custo de implantação, porque você está centralizando tudo numa ferramenta só. Mais eficiência, né? Porque como a gente está falando de uma plataforma I want, reduz custo de infraestrutura, né? Não precisa ter várias ferramentas fazendo coisas diferentes, sendo que uma só já resolve todo o pipeline. Você tem essa governança que a gente comentou até agora, né? De acessos e permissões utilizando até mesmo a parte de catalogação dos dados, né? Então, se mais de uma pessoa no time ele for reutilizar esses datasets, esses dados, já existe um catálogo ali para que as pessoas de fato entendam ali qual que é o dicionário e como que, quais são os dados e como que eles foram integrados ali dentro para que ele seja reutilizado, né? Imagina sem uma catalogação dos dados, às vezes profissionais diferentes vão resolver problemas diferentes, mas pode talvez importar o mesmo dataset, aí tem uma duplicidade ali de tabela, uma duplicidade de algum tipo de dado de forma desnecessária, né? E a questão, obviamente, da rapidez, né? Somando tudo isso, é a aceleração aí do tempo, né? Para a implantação, no time to market dos modelos, né? Então, com essa plataforma você consegue reduzir o tempo de implantação desses modelos de inteligência, né? Olhando para todos esses indicadores que eu falei, né? De infraestrutura, de profissionais multidisciplinares, você consegue reduzir, né? Esse resultado em poucas semanas você já consegue já ter modelos já prontos e já deployados, vamos dizer assim, né? Já em produção para que você consiga já extrair isso para os times de negócio, para a administração, para começar as tomadas de decisão de fato, que é o resultado esperado, né? Então, como eu disse para vocês, né, ela é uma plataforma all-in-one. Então, toda a parte de carregamento dos dados, toda a parte de preparação dos dados que eu comentei com vocês, a aplicação desses modelos de machine learning, a gestão desses modelos, porque é uma plataforma de MLOps, é uma plataforma de operação de machine learning, e toda a parte aqui de visualização dos dados, de analytics, criação de charts, criação de dashboards, publicação desses dashboards, isso tudo numa mesma plataforma, né? Então, com design, como eu disse para vocês, né, com low code, não precisa entender de código para operar a ferramenta, e a parte de Smart Apps aqui, que é o que eu vou falar um pouquinho mais para vocês agora, o que, que seria esses Smart Apps. Bom, o que, que seriam esses Smart Apps, né? Smart Apps, como o nome já diz, né, são pequenas aplicações, né, de visualização de dados e modelos de insights já pré-construídos na ferramenta, né? Então, imagine o seguinte, imagine que você tem uma empresa, vou dizer um nome aqui de telecom, por exemplo, né? Você for uma operadora de telefone, de telefonia móvel. Assim como a maioria das empresas que atendem o consumidor, existe um indicador chamado churn, né? Ou seja, o quanto que os clientes que você tem, eles deixam de ser o seu cliente, ou no caso, por exemplo, de um e-commerce, o quanto que eles estão abandonando, por exemplo, um carrinho, né? Ou estão deixando de comprar com você. Então, existe esse indicador que já é um KPI de mercado, né? E não faz sentido, por exemplo, sabendo que já é um indicador de mercado, vocês pegarem a plataforma e construir do zero, né? Então, esse indicador, como ele já é um indicador de mercado, ele já está pré-construído dentro do Du. Vocês só precisam escolher qual é o indicador, vocês instalam ali, não avançar na ferramenta, e a partir desse momento,
esse né, indicador já é pré-construído, vocês configuram com a base de dados de vocês, né, apontam lá para os dados que vocês coletaram para dentro da plataforma e de forma pré-construída, obviamente, esse indicador ele já vai estar rodando em cima já dos dados de vocês, né? Então, isso também já com aplicação, né, dependendo do modelo, aplicação de inteligência artificial. Então, é por isso que nós estamos falando da redução do time to marketing. Se você precisa de um dash de churning, você instala ele, liga com a sua base de dados, e a partir desse momento, é, o indicador ali, né, o dashboard, ele já vai estar 100% funcional para que você consiga já utilizar e atualizar e visualizar os dados já que estão sendo fornecidos, esses insights já pré-construído. Então, o Smart Apps é isso, é modelo pré-construído que fornece aceleradores, e obviamente eu citei um exemplo de churn, mas dependendo do ramo de atividade, nós temos Smart Apps específicos para cada ramo. Então, você consegue fazer filtragens para o seu ramo de atividade e entender ali quais são os modelos que já são pré-construídos para aquele setor de atividade da sua empresa, né? Então, alguns pontos, né? Responsável pela entrega de dados, né? Fornecendo insights para que os clientes possam decidir já em tempo real e de forma rápida. O fornecimento de dados para diversas organizações, com possibilidade de mescla também de informações, isso é importante. Geração de dados cruzados, ou seja, não é uma coisa é, congelada, vamos dizer assim, né? Então você consegue cruzar outros dados aí da sua organização para que você componha o seu Smart App. E as visualizações de dados ali com filtros também, né? Com filtragem de dados, para que os usuários tenham acesso imediato é, aos principais resultados, né? Então, esse Smart App, ele é um acelerador do uso ali de inteligência artificial e de analytics dentro da plataforma, sempre low code, tá? Nunca codificando, então isso é muito importante, né? Que todos, é uma ferramenta democrática, então qualquer tipo de usuário, seja técnico ou não técnico, ele pode utilizar a ferramenta do Du sem problemas, né? Sem maiores problemas e complexidades. E é isso, gente. O que eu tinha para trazer para vocês foi isso. Eu espero realmente que tenha contribuído para vocês. Queria dizer que foi um prazer, né, estar com vocês aqui mais uma vez, mais um webinar. Mais uma vez dizer também, né, espero que esse conteúdo tenha agregado, né, para vocês. Me adicione no LinkedIn aí que a gente pode bater um papo mais personalizado. E, gente, tenham um bom dia e muito obrigado aí pelo tempo de vocês.